E hoje é o Dia Nacional do Trabalhador Doméstico e nós vamos aproveitar para saber sobre os direitos do trabalhador doméstico. Está conosco o Dr. Paulo Souto, procurador federal do INSS, autor do Guia Prático do Direito Doméstico e idealizador e pesquisador do portal www.direitodoméstico.com.br. Dr. Paulo, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Prazer todo meu, Luísa. Bom dia. Bom dia. Bom, doutor Paulo, as dúvidas são muitas, né? Então vamos correr aqui para não ficar muita coisa sobrando, tá certo? Fique bem à vontade. Então vamos lá, eu vou aproveitar as suas sugestões, porque o doutor Paulo no site, ele sabe muito bem quais são as principais dúvidas de quem o procura, né, doutor Paulo? Aham. Então, primeira coisa, qual é o conceito de empregado doméstico? Quem é considerado empregado doméstico? O empregado doméstico é aquela pessoa que presta serviço a uma outra pessoa física, que pode ser um indivíduo ou uma família, por mais de 2 dias na semana, ou seja, a partir do 3º dia já está gerando vínculo empregatício, mediante pagamento de salário e sob a subordinação daquela família. Aquelas pessoas que trabalham por mais de 2 dias na semana para uma pessoa física em uma residência sem fins lucrativos é considerado empregado doméstico. Como é que é? Tem uma dúvida aqui que aparecendo e o senhor respondeu assim, sem fins lucrativos, então? Sem fins lucrativos. Não pode haver fim lucrativo na exploração do trabalho deste empregado. Certo. Então, se a pessoa, por exemplo, fornece marmita e esse empregado trabalha em casa, na casa da pessoa, mas nessa produção não é trabalho doméstico. Não, porque existe a exploração econômica aí. Certo. Muito bem. Então, acho que ficou claro quem é trabalhador doméstico, né? Porque muita gente faz um conceito jurídico, mas é um conceito bem prático. Aquela pessoa que presta serviço para uma outra pessoa física, pode ser um indivíduo ou uma família, sem finalidade lucrativa, por mais de 2 dias na semana. Certo. Agora, na hora de contratar um empregado doméstico, quais são os cuidados que se deve ter? Primeira coisa, você tem que pedir toda a documentação pessoal do empregado. Título eleitor, carteira profissional, CPF, cédula de identidade e principalmente uma referência. Algum emprego que ele tenha tido. Mas também, muitas vezes, é um jovem que dê seu primeiro emprego, aí você vai saber junto à família, junto a vizinhos, dessa pessoa quem ele é, pode pedir um boletim de ocorrência na polícia, isso não há nenhum empecilho legal, é até uma questão de segurança para o próprio empregado e para o empregador, e essas são as precauções básicas. E checar as referências, né? Como? Checar as referências também, né? Tem que checar todas elas. Você tem que falar com ex-empregadores, perguntar quem é a pessoa, como é que essa pessoa se portava. Muitas vezes até o empregador diz, o ex-empregador, essa pessoa quebrou minha confiança, essa pessoa saiu do emprego e botou o empregador na justiça do trabalho. Isso não significa que seja um mau empregado. Se o empregador não respeitou os direitos dele, está mais do que certo o empregado procurar seus direitos. Eu mesmo já admiti em minha residência um vigia, onde quando fui pedir referência ao seu ex-empregador, ele me informou que não era pessoa de boa índole, porque tinha o colocado na justiça do trabalho. Eu perguntei, colocou porque? Não, porque eu passei um período sem assinar a carteira dele. Tá, obrigado, para admitir o rapaz, sem problema algum. Isso não vai denegrir a conduta dele, não. Certo. Então, os cuidados básicos são esses, São básicos esses, toda a documentação. Outra coisa, quando admitir, assine a carteira no prazo máximo de 48 horas. Faça o contrato de experiência. Porque muita gente diz, não, tem experiência de 3 meses, não estou obrigado a assinar a carteira. Está obrigado. O prazo máximo de assinar a carteira são 48 horas e não deixe de recolher o INSS. E aí, o prazo de experiência, quanto tempo é? O prazo de experiência, o contrato, ele não pode ultrapassar 90 dias. Como é que deve ser feito? Geralmente eu aconselho as pessoas a fazer um contrato de 30 dias e quando ele passa os 30 dias, o empregador ficou satisfeito com o trabalho dele, prorrogue por mais 60. Sim. Muita gente faz contrato de 45 e prorroga por mais 45. Eu gosto de fazer de 30, prorrogar por 60. Agora, esta experiência não pode ultrapassar 60 dias ou 90 dias. Contrato. E aí, doutor Paulo, você está falando em contrato. Normalmente as pessoas fazem só um contrato de boca, né? E assina a carteira, mas então tem que ter um contrato formal também. Nem tanto, porque o contrato formal seria mais para estipular a questão da jornada de trabalho. Como ele não tem uma jornada de trabalho especificada em lei, ele não tem o empregador, ele pode trabalhar mais que 8 horas por dia.
ele não é obrigatório esse contrato de trabalho. Agora, a assinatura da carteira, sim. Agora, se você quiser algumas particularidades no contrato, você pode redigir um contrato. Inclusive, no site Direito Doméstico tem modelos de contrato onde você pode adaptar. Questão de folgas semanais, como serão, se ele vai folgar no domingo, se vai folgar na segunda. O empregador fica à vontade. Agora, a obrigatoriedade é assinar a carteira e recolher o INSS. E outra Quanto coisa... ao contrato formal, ele pode fazer, não tem problema, mas não é obrigatório. Tá. E esse negócio de assinar a carteira, assina a carteira, tem o prazo de 48 horas no máximo para assinar a carteira e devolve para o empregado. Não tem isso de ficar com a carteira guardada, não. Não, em hipótese alguma. Ele vai, assina a carteira, devolve para o empregado. Quando for prorrogar o contrato de experiência, pede a carteira de volta para prorrogar o contrato, ou se não quiser prorrogar, fazer a rescisão, pede a carteira para dar baixa. Mas o empregador não deve ficar com a carteira do empregado, ele tem que devolver imediatamente. Assim que assinou, devolver o empregado. E qual é a vantagem, doutor Paulo, de fazer um contrato de experiência com o empregado doméstico? Olha, a grande vantagem do contrato de experiência é que, se o empregado não for aprovado, o empregado não ficar satisfeito com o trabalho dele, quando encerrar o contrato de experiência, ele rescinde o contrato sem pagar o aviso prévio. Ele vai pagar o número de meses, os avos dos meses, ou seja, 1 dozeavo, 2 dozeavos, ou até 3 dozeavos de férias e 13º salário. Certo? Outra vantagem para o empregador é, no caso de uma empregada ficar grávida durante o contrato de experiência, ela não adquire a estabilidade. O empregador pode rescindir seu contrato, sem ter que pagar, porque ela não adquiriu a estabilidade aí. Ela só tem estabilidade no emprego após o contrato de experiência. Se ele rescindir pelo término do contrato de experiência, ele pode demitir a empregada gestante. As vantagens são essas. Certo. E para o empregado, tem alguma vantagem? Tem, porque ele também pode, quando terminar o contrato de experiência, deixar um emprego. Ele não ficou satisfeito com aquele emprego, ele deixa o emprego sem ter que cumprir o aviso prévio. Porque se um empregado doméstico hoje deixa o seu emprego e não cumpre o aviso prévio, o empregador tem o direito de descontar na rescisão o valor de um salário mensal do que deve ao empregado. Ele tem o direito de descontar um salário do empregado. Como também o empregado tem o direito de receber o aviso prévio quando o empregador demite sem exigir que ele trabalhe os 30 dias. Mas o empregador vai ter que pagar também. Certo. Agora, doutor Paulo, em relação ainda ao direito do trabalhador doméstico, qual é a jornada de trabalho de um empregado doméstico? Não existe, até hoje, uma jornada especificada em lei. Ou seja, o empregado doméstico pode trabalhar 12 horas por dia sem que o empregador tenha a obrigação de lhe pagar hora extra. Até hoje não foi definida uma jornada de trabalho para essa categoria. É um dos direitos ainda não assegurados da categoria. Certo. E outra coisa, o empregado doméstico, ele tem direito a feriado? Tem. A partir da lei 11.324, que é uma lei do ano de 2006, esta categoria passou a fazer jus ao gozo dos feriados civis e religiosos. Certo? Agora, temos que saber quais são estes feriados, porque muitas vezes o empregado doméstico acha que todo feriado ele tem direito. Mas não é, porque tem que saber o que é feriado e o que é ponto facultativo. Vamos ver, os feriados nacionais é 1º de janeiro, Sexta-feira da Paixão, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. Ele vai ter direito a mais 4 feriados municipais ou estaduais. Agora, todos esses 4 têm que ser declarados obrigatoriamente por lei. Um exemplo, no caso de Brasília, no caso de João Pessoa, Maceió, existe o feriado da Consciência Negra, que é 20 de novembro. A categoria faz jus a esse feriado. Ou seja, esse é um feriado estadual. E em Brasília seria um feriado distrital. Mas tem que ser especificado em lei. Sim. Tem muitos pontos facultativos que o empregado doméstico não tem direito. Um exemplo maior é o carnaval. O período momesco não é considerado feriado nacional. É considerado feriado bancário, mas não feriado nacional. Então, entendeu? O patrão não é obrigado a dar aquele feriado, né? Não, em hipótese alguma. Ele só está obrigado nesses feriados que eu mencionei. Estão todos previstos em lei. Esses feriados nacionais são previstos em lei.
E tem outra particularidade, se o empregador quiser que o empregado trabalhe naquele feriado, ele pode conceder folga em outro dia. Ele tem que compensar. Se ele não compensar o feriado que o empregado trabalhou, ele vai ter que pagar em dobro. Certo. Que é o que acontece com os outros empregados também. É o que acontece com né? todos os trabalhadores normais, urbanos. Normais. É. Agora, em relação a férias, quantos dias de férias tem direito o empregado doméstico? O empregado doméstico faz jus hoje, a partir de 2006 também, com essa lei 11.304, há 30 dias de férias anuais. 30 dias corridos, que antes era 20 dias úteis. Agora são 30 dias corridos. Para aqueles que têm uma jornada de trabalho de segunda a sábado. Tá, de segunda a sábado. Agora tem um negócio também que se a pessoa faltar muito durante o ano, pode ser descontado. Tem. Pode ser descontado os dias de férias, né? Certo? Então tem toda uma tabelinha. Faltou, sei lá. Tem uma tabela para quem faltou, tem uma tabela para quem tem uma jornada inferior a 6 dias na semana. Tudo isso o empregador tem que observar. E outra coisa, as férias, o período das férias, a escolha é do empregador. É do empregador. Quem decide o período de férias do empregado é o empregador doméstico, e não o empregado. Porque muitas vezes o empregado chega e diz, olha, a partir do dia 1º eu estarei de férias. Não é assim. O empregador é que decide, comunica ao empregado, por documento, olha, você vai gozar férias do período de tanto a tanto. Pronto, é o empregador que toma a decisão. A decisão é do empregador e não do empregado. Agora, o empregador tem que fazer isso tudo por escrito. Certo. Hoje o empregador doméstico tem que tomar cuidado com tudo. Tudo que ele fizer, faça por escrito. Nunca deixe de pegar um recibo de pagamento. Quando for conceder as férias, comunique por escrito. Tudo por escrito. Hoje a internet tem modelo de tudo. E hoje praticamente todo cidadão brasileiro tem acesso à internet. Agora, aliás, essa marcação de férias, depender do patrão, vale para todo tipo de empregado, né? Vale para todo mundo. Servidor público, trabalhador regido pela CLT, tudo. É tanto que você, no serviço público, você recebe para preencher o período que você vai gozar férias. Se muita gente preferiu aquele período, não. O chefe é que vai decidir quem vai tirar férias naquele período. Não é o trabalhador, não. Certo. Agora, nós estamos aqui falando com o Dr. Paulo Souto, procurador federal do INSS, sobre o direito do trabalhador doméstico. Dr. Paulo, e quando o empregado sai de férias, o que o patrão tem que pagar para ele? Isto é uma coisa tão simples, mas que muitas vezes o empregador doméstico paga errado. O que é que ele tem que pagar? Ele tem que pagar. Vamos dizer que ele vai entrar de férias dia 1º de junho. Dia 1º de junho a 30 de junho. 2 dias antes dele começar a gozar as férias, o empregador doméstico deve pagar o salário do mês de junho acrescido de 1/3. Ele trabalhou mais, né? Esse salário ele já recebeu. Vamos dizer que ele vai receber junto com o de junho. Então o empregador paga o salário do período de férias, que é o salário do mês de junho, mais 1/3. Agora, quando o empregado voltar no dia 1º de julho, ele não recebe salário de junho, porque ele já recebeu no final do mês de maio. Porque o que é que o empregado pensa? O empregado pensa que vou receber minhas férias. Aí o empregador antecipa o salário das férias, acresce 1/3. Aí quando ele chega dia 1º de julho, gastou o dinheiro, eu queria receber meu salário. Não, você só vai receber salário agora quando você trabalhar o mês de julho. Então, o empregador tem que tomar cuidado com isso. Conversar com o empregado, olha, você quer receber o salário todo? Eu lhe pago, não tem problema, é um direito, ele assiste. Agora, você sabe, quando você voltar no final das férias, você tem que trabalhar 30 dias para receber novo salário. Certo. Agora, muitos empregadores pagam o salário do período das férias, quando ele volta a trabalhar, ele paga o salário de novo. Mas não é Não é o correto. Certo. Doutor Paulo, e o empregador doméstico pode comprar as férias do empregado doméstico? Pode. Desde que o empregado queira vender 10 dias de férias, o empregador pode comprar, tranquilo. Só 10 dias, não pode comprar tudo? Tudo não, ele tem que comprar apenas 10 dias. Só pode comprar apenas 10 dias. É o que nós chamamos de abono pecuniário. Muito bem. Então, é no máximo 10 dias. Porque muita gente compra tudo, né? O que está errado. E quando for comprar as férias, no recibo de férias especifica tudo. Salário de férias, abono pecuniário, texto de férias, tudo explicadozinho. Só que o INSS não incide sobre
o abono pecuniário. Esses 10 dias que o empregador comprou, não incide contribuição previdenciária. Tá. Agora, outra coisa, falando de 13º salário, o 13º é um direito do empregado doméstico também, né? É um direito do empregado doméstico. E quando é que o patrão tem que pagar? Olha, ele tem que pagar a primeira parcela até o dia 20 de novembro. E a segunda parcela até o dia 30 de dezembro. Uhum. Entendeu? Não, inverso. Até o dia 30 de novembro ele paga a primeira parcela e até o dia 20 de dezembro ele paga a segunda parcela. Uhum. É investido. 20/12 a segunda parcela. Tá. Correto. Agora, uma dúvida Quando aqui. o empregado vai ingressar em gozo de férias, ele pode antecipar 50% também. Do 13º. Eu geralmente aconselho as pessoas a pagarem. Quem pode? Pague a primeira parcela dia 30 de junho e a segunda dia 20 de dezembro. Fica dividido, né? Não fica tão pesado para o empregador. E até muitas vezes para o próprio empregado vale a pena. Agora muitos empregados não querem. Não, quero receber em novembro, no final de novembro, ou nas férias. Fica a critério mais do empregado também. Uhum. Nosso ouvinte Ademar Souza, da Asa Norte, ele quer saber sobre a aposentadoria do empregado doméstico. Quanto tempo tem que contribuir para ter direito à aposentadoria? Como trabalhador normal. Os benefícios previdenciários são todos iguais. Ele tem que contribuir, aí tem que conciliar a data e a idade e o tempo de contribuição. Uhum. Tem que ver quando é que ele foi vinculado à Previdência Social. Tudo isso tem que ser feito um cálculo bem complicadozinho, que poderia ser bem mais prático, mas a Previdência complicou o cálculo da aposentadoria de todos os trabalhadores, eu acho, depois de 98, a emenda constitucional. Mas complicou. é o mesmo prazo. O prazo são todos, a carência, são todos como trabalhadores, iguais aos trabalhadores normais. Tá. Então, às vezes a pessoa com hoje uma trabalhadora doméstica com 60 anos, com 30 anos de contribuição, ela se aposenta já. E no caso de doença, o empregado doméstico adoeceu, quem é que paga o salário? Quem paga a partir do primeiro dia da enfermidade é o INSS, não é como a empresa privada. No caso da empresa privada, é a partir do 16º dia que o INSS paga. No caso do empregado doméstico, não. É a partir do primeiro dia. Aí muita gente, mas por quê? Que diferença? É porque nós, empregadores domésticos, contribuímos com 12% para a Previdência Social para isto. Porque esses 12%, porque o empregado, a alíquota é 20%. 8% cabe ao empregado e 12% ao empregador. Aí você pergunta, esses 12% que o empregador paga, serve para quê? Para ele nada. A não ser para isso, para quando o empregado adoecer, ele pagar, o INSS pagar a partir do primeiro dia. Porque esses 12% que o empregador paga não serve para ele, não serve para ele ter direito a nenhum benefício previdenciário. E aí, então... Para mim, só serve para isso. Aí o empregado recebe um atestado lá de 5 dias. Ele pega e leva no INSS... Ele leva no INSS para receber 5 dias. Porque o empregador, se ele levar para o empregador pode dizer, olha, leve lá para o INSS que eu não tenho obrigação de pagar esses dias. Olha o que tem de gente pagando indevidamente, tem muita sem gente. Saber. Inclusive Luísa, o que eu vejo, olha, vou completar já 13 anos que eu tenho um site na internet, o que eu vejo de absurdos cometidos por empregadores domésticos, eu fico, olha, eu digo, meu Deus, não é assim, você tem muita coisa errada. Agora tudo isso, falta de leitura, de procurar informações, é uma coisa tão simples Mas é porque o brasileiro tem preguiça de ler, né? É verdade. Nós não temos a cultura de ler. E aí a gente pensa que é igual aos outros, que no outro trabalhador é a partir de 15 dias, né? Do 16º dia. Não, a partir do 16º que vai pagar nessa. Os 15 dias é a empresa. Agora, no caso do trabalhador doméstico, quem pagou, tem como pedir o ressarcimento do INSS? Tem. Tem até no site, tem um modelo de um requerimento que você faz. Antes era o INSS, hoje é a Receita Federal do Brasil. Quando você paga a contribuição aí no caso a contribuição, não, você perguntou do salário, né? Do salário contribuinte. Olha, eu paguei isso aqui indevidamente a você, no próximo mês eu vou descontar. Pronto. Fala para o trabalhador. Era caso de recolhimento de INSS indevido. Por exemplo, quando o empregado doméstico está em auxílio doença, o empregador doméstico não tem a obrigação de recolher o INSS desse empregado. Mas muitos recolhem. E quando está de auxílio gestante? Tem como você reaver o dinheiro.
Auxílio maternidade, como é que fica? Salário maternidade, quem paga é o INSS. E nesse período, não tem 180 ainda não. Nesse período, o patrão tem que recolher o INSS? Apenas a alíquota dele, a alíquota de 12%. A do empregado já vem descontada no benefício previdenciário que o próprio INSS recolhe. Aí o que é que acontece? Quando o empregado está em salário maternidade, muitos empregadores continuam pagando 20%. Onde só deveria pagar os 12%. Aí quando ele paga esse valor indevido, ele tem um modelo de requerimento que ele faz à Receita Federal do Brasil para reaver o dinheiro de volta. E esse modelo de requerimento está no site do INSS? Não sei, mas nós temos um modelo de requerimento. Mas acredito que tem recolhimentos indevidos, tem como reaver, você tem modelos e tudo. Para mim, um dos melhores sites do governo federal é o da Previdência Social. Um site muito bom mesmo. Você tem todas as informações lá. O que você precisar, você pode ir no site. Ele é bem didático, não tem nenhum aquele jargão jurídico. Ele é bem didático mesmo. Eu gosto muito do site da Previdência Social. E lá, então, o endereço é o www.previdencia.gov.br. E quem quiser mais informações pode entrar também no site do Dr. Paulo Souto, que é o www.direitodoméstico.com.br. Dr. Paulo, olha, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente poderia ficar mais muito tempo aqui conversando, que ainda tem muita coisa, mas eu acho que já deu para esclarecer as principais dúvidas, né? Eu que te agradeço. O que precisar, pode contar conosco aqui. Muito obrigada, Dr. Paulo. Até outro dia, então. Até outro dia. Um abração, viu? Outro. Tchau, tchau.